376. Não, esse mesmo. Não, mas mantém o 366. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Mais alguém? Dê graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Segunda Crônicas 20, 21. Eu quero citar um texto que é um texto conhecido, mas eu estava vendo uma análise dele do hebraico e é muito curioso. O texto é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí um comentarista estava falando que esse nada não tem no hebraico. Então seria: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então eu achei curioso essa observação dos Salmos, né? Então eu queria deixar. Amém. Obrigado pelo compartilhar. Mais alguém? Vamos passar para o nosso versículo do ano. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Amém. Vamos cantar nosso último versículo, hino do dia, mais lágrimas que o outro. Agora sim. 3, 7, 9. Mas
Boa noite a todos. Boa noite. Podem acompanhar até 1 Coríntios 11, texto que a gente sempre está recorrendo, mas não é o único texto que nos lembra o sacrifício de nosso Senhor. Interessante como na Bíblia, algumas vezes, em alguns textos, é chamada a atenção para frear uma prática, ou seja, algo que é tátil, visível, se sente, se ouve, e você precisa atentar para verdades espirituais, coisas que nem sempre você toca, nem sempre você ouve, nem sempre você vê. E é interessante como a Bíblia sempre está fazendo isso. Um exemplo é o texto que fala sobre os itens de beleza da mulher, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, em que Paulo fala que o adereço da mulher não seja o exterior, mas um fino trato de um ser interior temente a Deus. Ou seja, ele diz: não confie a sua beleza nas coisas físicas, visíveis, na beleza do corpo, mas confie ou construa a beleza espiritual, uma coisa que você não toca, mas que ela é mais importante do que o mundo físico. Nesse texto acontece o mesmo. Os coríntios, eles criaram um mau costume, e era uma igreja difícil e imersa numa cultura suja. A gente também está, mas a deles era um pouquinho pior, por muitas razões, mas eles estavam acostumados a, quando se juntassem para fazer a ceia do Senhor, eles não apenas faziam, mas eles faziam um banquete, e um banquete regado a bebedeira e regado também a individualismo. Quer dizer, o momento que nós temos para celebrar o principal algo em comum de todos nós aqui, cada um tem uma diferença, né? Muitas, eu diria, até jeito de viver, jeito de pensar, e assim a gente viu isso na aula de Atos, mas aquilo que nos une está aqui. É o Cristo se sacrificando por todos nós, e todos nós cremos nesse Cristo um dia. Então ele é o elo que nos une, o principal de todos. Então, ele proíbe os coríntios de continuarem na glutonaria, na bebedeira e no individualismo. Ele chama eles para se lembrarem de Cristo quando estava sendo traído, ou seja, chamando para algo muito maior, que seria o seu sacrifício. A morte de Cristo, ela virou base para a redenção do homem. É nela que acontece a redenção do homem. É nela que os pecados do Antigo Testamento são realmente pagos, não apenas cobertos. Então a gente tem algo grande acontecendo. Por isso, ele diz no verso 17: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor. Ou seja, o ato de nós participarmos aqui nos transforma em pessoas melhores, porque nós estamos relembrando aquilo que nos une. E ele diz: porquanto vós vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, quer dizer, eles iam para ter confusão entre eles. Existem também coisas que em parte eu creio, Paulo diz, e até importa que haja entre vós heresias, para que os cristãos sinceros se manifestem. Mas, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Exageros. Eles não estavam compreendendo. Aquilo que os unia era maior do que os separava. Não tendes porventura casas para comer ou beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então nós vamos, nesse momento, tomar o pão. Eu convido os diáconos presentes para me ajudar na distribuição. Depois a gente prossegue com a leitura.
Marquinhos, por favor, agradeça a Deus pela sua mão. Meu Deus, vamos agradecer por esse momento tão maravilhoso, Deus, onde recordamos, ó Deus, a morte, Deus, do seu filho, obrigado, Deus, que o Senhor um dia acabou, Deus, e entregou por nós. O Senhor abençoe cada um presente, Deus, que possamos sempre ter isso em mente, possamos sempre estar recordando, Deus, e vivendo, Deus, o futuro que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós podemos agradecemos. Amém. Presença ao Senhor, vamos perdoar. Por semelhante modo, tomou o primeiro cálice, dizendo: tomai e bebei, isto é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que comereis e bebereis em memória de mim. E todas as vezes que comereis em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, examine o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, sabendo que, tomando e bebendo de forma indigna, se vai juntar o juízo de Deus sobre si. Ou obediência ao Senhor por meus casos. Interessante que temos utilizado, porque nós lembramos da morte de alguém, ao mesmo tempo que é algo triste, nós podemos celebrar ao mesmo momento como uma alegria. Deus abençoe a todos. Obrigado aos músicos. Vou convidar você para acompanhar a tela de números. Nós vamos continuar a exposição do livro, capítulo 6. Obrigado aos diáconos, pastor Davi. Deus abençoe a todos. Números, capítulo 6. É um texto um pouquinho extenso, mas tenha paciência. Você vai entender hoje, se não entendeu ainda. Eu vou me esforçar para deixar o mais claro possível. A lei do nazireado. Que negócio é esse? A pergunta está errada de propósito, né? Que negócio é esse? Vamos tentar entender esse texto. Então, verso 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separarmos ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, quer dizer, suco, derivados, quaisquer coisas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz na vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo de sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, ao sétimo dia a rapará, e ao oitavo dia trará 2 rolinhas ou pombinhos ao sacerdote,
à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, daquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Depois a gente continua o texto, vamos até o 11, por enquanto, já tem bastante informação. Não foi dito no texto o que significa o ato ou o nome nazireu em si, mas o nome, o termo hebraico, ele está ligado a você voluntariamente fazer um voto de entregar-se a Deus por um tempo. Talvez você conheça apenas como voto, fazer o voto. Hoje as pessoas têm essa visão principalmente por causa da cultura católico-romana, não a teologia apenas, a cultura católico-romana. Quando isso se espalha pelo mundo, você vê que as festas e os países que adotam oficialmente o catolicismo romano, eles começam a criar um ecossistema. Como? Você vai ter festas que antes Israel fazia, costumes que Israel antes tinha, e na mente deles, porque Israel rejeitou o Senhor Jesus Cristo, imediatamente a igreja substitui Israel, levando as bênçãos e as promessas. Então, ao reler o Antigo Testamento, você vai reler substituindo o nome Israel pelo nome igreja. Então, os arraiais que eram feitos em Israel, hoje acontecem no terreno da igreja, com festas, com quirera, com essas coisas. A gente substituiu o sentido judaico dessas festas, da lei de Moisés, pelos costumes trazidos pela interpretação teológica católica romana. Então, hoje em dia, a compreensão do nazireado também é diferenciada. Hoje, ao fazer voto, você vai numa igreja, você tem um problema de saúde e você faz o voto de fazer alguma coisa, uma promessa que você vai pagar para que você consiga a bênção que você procura. Então, nos lugares onde existem escadarias muito grandes, pessoas subindo de joelho ou pagando algum pecado através do sofrimento do seu próprio corpo, ou coisas visuais para que você tenha uma purga dos seus males, uma limpeza desses males. E o nazireado, ele em algum momento deve ter entrado na história dessa forma. Você vai ver na história dos conventos, dos mosteiros, dos eremitas que se retiravam para os lugares desertos, e eles se reuniam nesses mosteiros para se dedicar à vida contemplativa. E quanto à contemplação em si, nada de errado. Quanto a retirar-se, porventura, eventualmente, é interessante, o próprio Senhor Jesus fazia isso. Jejum, coisas assim, são práticas que aos poucos a gente vai abandonando na modernidade. No entanto, quando a gente pensa no nazireado, qual seria o motivo para alguém fazer um voto a Deus desse jeito? A gente está falando de algum período, e eu imagino que o período atravesse pelo menos aí algumas semanas, se não meses, se não até mais tempo. E você precisava deixar o cabelo crescer, você não podia tocar em nada que viesse da uva. Muito provavelmente esse mandamento tinha uma ligação com a cultura de Israel, porque em Israel praticamente o vinho era quase que uma água. Isso era verdade inclusive em Portugal. Meu avô foi nos anos 50 em Portugal, convidado para algum evento que ia acontecer, e ele andou por algumas ruas passeando um dia, e ele chega seu meu avô, pai do meu pai, pede água numa taverna, e aí o dono lá do lugar não tinha água, ele falou: só tem vinho. Então é cultural, tá? Vivendo, tá ali, né, no dia a dia, não tem muito como fugir. Quando você vê um mandamento para alguém se abster de vinho, é quase que dizendo: você vai se abster daquilo que é comum na sua cultura, o normal, você vai se retirar da vida normal, afaste-se dela. E o motivo poderia ser diverso. Por exemplo, poderia ser alguém que recebeu bênçãos de Deus sem ter pedido, e ele ficou tão agradecido que ele decidiu dedicar-se ao Senhor por um tempo. O que faria uma pessoa santa ao Senhor? Muitas coisas. Ela poderia, por exemplo, se integrar aos sacerdotes no tabernáculo, e podia ajudar lá como estagiário, né? Trazendo lenha e jogando o resto dos sacrifícios fora do arraial, ou levando algum leproso para fora do arraial. Se bem que ele não podia se contaminar, mas ele poderia fazer trabalhos muitas vezes que ninguém queria fazer. Quer dizer, seria uma espécie do que a gente chama de ano sabático, né? Que também é um termo judaico, né? A lei de Moisés tinha 6 anos de trabalho, o 7º você tinha que parar
eles tinham que comer apenas o que as árvores deixassem cair no chão. Era assim. E a terra se recuperava nesse ano. Aqui era quase isso. Era um período que você ia parar a sua vida normal, mas você se dedicaria em alguma coisa ao Senhor. Então, tem a ver com um movimento voluntário. Eu quero me dedicar nesse tempo para certa atividade. E Deus, até para isso, Ele criou certas linhas aqui. Inclusive, Ele ampara o fato de esse homem, por ser santo ao Senhor, ele não poder tocar no defunto. Ele não podia fazer isso. Ele iria se contaminar. Os sacerdotes, eles teriam que fazer isso também. Você vai lembrar da história do bom samaritano, né? É interessante que o levita que passa pelo homem morto lá, quase morto na história do samaritano, ele realmente não podia tocar num cadáver. Mas o erro dele não foi esse. O erro dele foi não ter checado se o homem estava vivo. E depois disso, foi não ter levado adiante o espírito da lei, não apenas a lei à risca. A lei era não toque em morto, mas ele precisava ver se o homem estava morto de fato. E se estivesse vivo, a lei não proibia ele tocar em sangue. Então ele teria que ter averiguado. E uma vez constatado que o homem estava morto, a lei tinha uma cláusula que dizia o que ele tinha que fazer. Tocou no morto, você vai ser imundo até a tarde, você vai lavar suas vestes, assim. Mas ele não é ser impedido de viver. Mas na história do bom samaritano, ele nem quis parar para analisar a situação. Ele nem quis se dar ao luxo, ao trabalho de tentar ajudar uma pessoa. E dá trabalho ajudar uma pessoa. O nazireu era alguém que iria conscientemente se privar de algumas coisas. E ele iria entrar nessa vida e ele precisava calcular o peso disso. Então, a gente vê um princípio importante. Lembra de um salmo que fala que Deus não se agrada de sacrifício de tolos? Ele não se agrada disso. Quer dizer o quê? Pessoas que votavam, não vou fazer tal coisa para o Senhor. E ele se tornava nazireu e no meio do voto ele quebrava o voto. E Deus não queria esse tipo de trouxa servindo ele. Eu vou usar aqui a minha tradução de trouxa. Tolo, né? Na tradução lá, tolo pode ser substituído por imprudente, por louco, em alguns casos mais exagerados, estúpido. Alguém que não se importa com a sua própria palavra. E não era o caso aqui. Então até agora ele está sendo privado de coisas normais da vida. Tinha que deixar o cabelo crescer, como se fosse um símbolo de purga, né? Aquele cabelo indo até o seu extremo e o corpo jogando o que tinha aí nas reservas. E se ele tocasse morto, tinha que rapar o cabelo e, como que dizendo, começa de novo. E tinha um sacrifício próprio para ele, com 2 animais, um para o holocausto e um pela expiação. Quer dizer, um era para adorar e um para lavar o pecado. Que não lavava, a gente sabe disso. Mas vamos continuar agora no verso 12. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Isso aqui é aquele que tocou no morto. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. Esse aqui foi um que não tocou no morto. Deu certo, o nazireado dele. Ele se dedicou lá, deixou o cabelo crescer, não tocou em luva, chegou no final, no dia final. Verso 14. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto. O holocausto normalmente era uma adoração boa, não ruim. A oferta pela expiação era uma adoração ruim. A oferta pacífica era a melhor oferta que você poderia oferecer. Assim, quero dar uma oferta ao Senhor. Qual oferta seria essa? A oferta pacífica. Era aquela que Deus realmente queria. E o holocausto estava numa delas, que eles queimavam gordura, e o cheiro daquela gordura subia, como quem simbolizando que agora você é aceitável diante de Deus. Continue. Verso 15. E um cesto de pães ázidos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e coscorões, aqui está a minha tradução, né? Ázidos untados com azeite. Então são grãos ali e pão sem fermento, e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Ainda assim, ele precisava trazer uma oferta. Então,
parece que o nazireado também tem a ver com não apenas você oferecer algo, mas tem a ver com você pagar algo. Você está devendo algo. Portanto, você dedica-se a Deus por um tempo e no final você tem que terminar esse período como oferta ao Senhor. Verso 16: E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico, agora uma oferta positiva, ao Senhor com um cesto de pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação, junto com a oferta boa, vamos dizer assim, do cordeiro de um ano, depois de ter sacrificado outro cordeiro pelo pecado. Agora você também tem alimentos sendo oferecidos junto com essa oferta pacífica. Parece um negócio tão complicado, né? Mas isso mostrava que esse Deus não é tão facilmente acessível assim. Você não pode chegar de mãos vazias diante de Deus. Você não pode simplesmente chegar de qualquer forma diante de Deus. Talvez esse entendimento seja ainda mais preciso. Verso 18: Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça e o porá sobre fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Estranho esse termo, esse gesto, mas é como se você estivesse se desfazendo daquele período. Então, de novo, volta no início do capítulo. Você decide se dedicar, aí você entra num período em que você é privado de certas coisas, você deixa o cabelo crescer, você não pode tocar em defuntos, e depois você tem que oferecer uma oferta pelo pecado. E aí, quando a gente começa a juntar as peças, dá a entender que essa pessoa não estava apenas querendo se dedicar, mas parece que ela está querendo de fato pagar alguma coisa que ela fez de errado. Então dava a entender como alguém querendo compensar o mal que ela mesma fez. Chegou naquele momento: eu quero oferecer algo pelo meu pecado. E no final de tudo, ele tira todo aquele aparato, cabelo, e queima embaixo do altar. Como quem dizer, vamos dar fim a tudo isso. Vamos virar a página desse momento. Passou minha purga. E ele joga embaixo do altar, e verso 19 diz: Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro, provavelmente a coxa, e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote. Esse movimento tinha a ver com: essa oferta deixa de ser minha e é do Senhor. E o Senhor recebe através do sacerdote. Lembra? O sacerdote é um intermediário. Então, o sacerdote, comendo da oferta, ele fazia duas coisas. Uma, ele alimentava a própria casa, era o sustento dele. Duas, ele simbolizava que Deus tinha recebido a oferta. Então, a partir disso, o nazireu tinha entregue tudo que ele devia, vamos dizer assim. Verso 29 ainda: E depois o nazireu poderá beber vinho. E esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto que fizer, assim conforme a lei do seu nazireado. Então, a gente está vendo um Deus que está criando um monte de leis detalhadas. Ele está prevendo até um ponto que a lei deu errado, vamos dizer assim, que é o estado de ser nazireu tocou no morto. Depois ele cria maneiras de você se purificar depois de tudo isso. Com qual propósito? Para que Deus quereria que a pessoa entendesse essas coisas? Lembra que Paulo explica mais tarde que a lei, ela serviu de sombra, ela serviu de um rascunho. Rascunho é só o que eu estou dizendo que é. Mas quando você lê Gálatas, você entende essa imagem. É como se ela estivesse ocupado um papel temporário. Ele era perfeito no que ele servia. A lei do Senhor é perfeita, mas ela era perfeita naquele momento para o qual ela foi feita. E depois chega um ponto que ele diz que o Evangelho, a lei de Cristo, ou Cristo mesmo, ele é aquele que vai conduzir a criança finalmente para o seu destino. No texto de Gálatas 2, ele chama que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio? Vou relembrar você. O nome não é muito usado hoje, mas o aio era aquele que era responsável por conduzir a criança para a escola.
mas não era de qualquer maneira. Ele conduzia com uma vara. Então seria mais ou menos como um motorista da condução escolar. Só que eles não usam varas hoje, né? E que eles poderiam, né? E aí o condutor pega a criança hoje nas casas e leva até a escola e entrega na portaria. Naquela época, entregava na mão do mestre, que era chamado de didáscalos. O didáscalos estava lá na escola, a função dele era ensinar. Mas quem disciplinava a criança era o aio. Então ele ia guiando a criança e Piaget veio, vai no meio do caminho lá. Daí ele acha uma lata velha, latas são maravilhosas, né? Eu adorava. Achava lá, nossa, lata de conserva de carne. Pá, olhava dentro. Aí daqui a pouco esquecia a lata. Nossa, uma linha de pipa. E tá com cerol. Aí começava a enrolar a linha. Larga isso, menino, minha mãe falava. Mas se eu tivesse na época do aio, o que ele fazia? Ele pegava a vara e já tomava aquela seca nas costas, né? Já ficava retinho, volta para o caminho, moleque. Ele voltava e continuava indo para a escola. O aio guiava o menino para ir para a escola, que era o poimen. Ele ia até o final. E quando ele chegava nas mãos do didáscalos, ele falava, a partir daqui é você. O didáscalos só sentava o garoto e ele instruía o garoto. Então, dá a entender o que? Enquanto nós estávamos com o aio nos batia. Era perfeito, porque funcionava, não funcionava? O garoto chegava na escola. E uma vez que ele chegou na escola, nas mãos do mestre, do Senhor, esse garoto agora tem que usar o cérebro. E não apenas dar suas costas ao chicote. Ou seja, no momento em que nós somos entregues nas mãos de Jesus Cristo, nós não precisamos entender tantos detalhes como a lei do nazireado, para que nós entendamos que Deus não quer sacrifício de tolos. Ele não quer uma dedicação tola para Ele. Ele não quer que você fale da boca para fora. Aqueles chororôs, eu não estou criticando quem chora, mediante ao confronto do Espírito Santo, mas eu critico aquele choro forçadinho, sabe? Todo mundo está chorando, e dá aquela apertada para ver se a lágrima escorre assim, daí. É verdade, eu também quero me dedicar ao Senhor. E daí ele vai para casa e ele esquece absolutamente tudo. Por quê? Foi visual. E uma vez que o nazireu se entregava ao seu nazireado, ele tinha dois aspectos. O aspecto visual, o cabelo ia ficar grande, ele ia ficar igual um abandonado por aí. Igual minha esposa fala, tá abandonado, hein? Vamos fazer a barba cortar esse cabelo. Ela que, se eu tenho alguma beleza, vem do critério dela, né? Mas imagine esse homem andando em Israel, todo mundo já bate o olho, já vira. É visual. Toma um vinhozinho aí para esfriar a cabeça. Não posso, eu estou no meu nazireado. Então agora, quando a gente chega no Evangelho, Deus não se preocupa tanto, é importante, mas Ele não se preocupa tanto no visual, quanto Ele está interessado no seu interior. Ele quer que o seu coração tome decisões verdadeiras na direção dele e o sirva. Ele quer que você seja sincero. Tem até um trecho, não me lembro o livro, que diz para que estejamos sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Somos nós mesmos diante do Senhor. Imagina, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo sobre as nuvens, com o seu exército, com a sua espada desembainhada, com um olho de chamas, para executar o grande dia da sua ira. Eu fiquei imaginando isso no dia que o pastor Mário ensinou aqui na quinta-feira. O Senhor vindo sobre as nuvens, e todo o olho verá, e toda a terra se lamentará, porque verá o próprio Cristo para vir julgá-los. Ou seja, o plano deu errado, gente, corre, e não vai dar mais tempo. Então, Deus não quer apenas que você faça coisas visuais. Aquilo que nós vemos é fruto do que está dentro de você. Se eu me visto daquela forma, se eu como isso ou aquilo, se eu digo isso ou aquilo, se eu moro, se eu vou para tal lugar, se eu assisto na igreja tal ou tal, isso está diretamente ligado com o que tem dentro de você. O que está produzindo esse grupo de atitudes dentro de você está diretamente ligado à vontade de Deus. Você está buscando ser alguém que se dedica pacificamente ao Senhor, ou você é daqueles que só vem quando as coisas dão errado, ou quando o chicote do Senhor chega nas suas costas? Você vai precisar voltar ao tempo da lei?
Você vai querer um aio de novo nas costas? Deus, Ele vai agir com você dessa forma, se for necessário. Ele vai discipliná-lo. Mas se você de fato for sincero e buscá-lo e estiver pronto para servi-lo, o visual vai ser consequência do que tem no seu coração. Você não vai sentir peso ao servi-lo. E esse ato de ser nazireu não existia no mundo antigo de forma tão boa. Porque no mundo antigo, você, para fazer um tipo de nazireado para um ídolo, você iria fazer se cortando, você iria fazer sacrificando os seus pequenos, uma coisa que Deus abominava. Estou lendo Ezequiel agora. Quantas vezes Deus não demonstra sua ira em Ezequiel contra Israel, porque mataram seus infantes? Ódio do Senhor. Vocês mataram os meus pequenos, ele fala, e por isso eu os desterrarei desse lugar, e essa terra vai ficar desolada por muitos anos. Quantas vezes o Senhor quis que o seu povo estivesse de coração e alma próximo de si, e eles não quiseram? Então, o nazireu é alguém que voluntariamente desejava se aproximar do seu Deus e servi-lo, e o aspecto visual era apenas consequência. Na sua caminhada com o Senhor Jesus, é importante se preocupar com o visual. Do que é isso tanto que o Senhor fala, pastor? Visual. O jeito como você se veste, se porta, o jeito como você faz o culto ao Senhor, o jeito como você vai viver a sua vida. As pessoas estão vendo isso. Você é uma grande vitrine, mas não tente criar uma vitrine falsa. Seja você mesmo, seja você com os seus propósitos diante de Deus, e Deus valoriza de fato. Ao caminhar com o Senhor Jesus, dê ênfase total no que tem dentro. Então, vai para casa, gasta um tempo lendo as Escrituras, gasta um tempo tentando entender os textos. Não entendi essa palavra, existe dicionário. Não entendi a ideia desse texto, existem comentadores, as cores. Hoje tem vídeo na internet assim, saindo pela janela. Você pode escolher boas vozes para ouvir, e você pode se enriquecer com essas vozes. Você pode pedir ajuda de qualquer pessoa que tem tempo para estudar a Bíblia. Você mesmo afunda nesse livro. Lembre-se, a gente se esforça para ter a memória do que está escrito aqui. O Senhor vai fazer o trabalho de pegar o que você tem decorado e trazer isso num momento propício para ser ouvido por outra pessoa, nem que essa pessoa seja você mesmo. Você vai se lembrar de uma verdade. Opa, está uma turbulência aqui, vem um verso na mente, você não estava esperando, você se lembra no momento. Sabe que uma das músicas mais profundas que eu já ouvi é uma música infantil. Eu estava um dia ouvindo aquela música do Ron Hamilton, que ele tem aquela série, o Pirata lá, Pet Pirata, isso, obrigado. E ela diz: tem uma tempestade, uma grande tempestade, e você deve ouvir o nosso conselho. É alguém aconselhando uma garotinha, diz: olha, não se assuste, não se atemorize, só venha com a gente e você vai para um lugar seguro. Porque o Pet Pirata era basicamente alguém que tirava as crianças de um porto perverso e ruim e levava para uma cidade celestial, imitando a história do peregrino, só que adaptado para crianças. E aquela música é tão simples. Por que eu estou com tanto medo de obedecer o Senhor? Ela dizia coisas assim. Mas você ouvindo uma música, uma canção infantil, uma verdade tão forte, ela é usada no momento que você está passando fome na sua casa, ou no momento que você está com uma séria crise no seu casamento, ou quando você está com uma séria dificuldade no seu trabalho, ou tendo dificuldade com seus filhos, ou tendo dificuldade com pecados que você precisa abandonar. Coisas simples do Senhor chegam para nós quando você se dedica a Ele com toda a sua sinceridade. Deus é um Deus bom, Ele está com você nas trevas e Ele vai ajudar você nesse momento. Use esse poder. Como você vai fazer isso? Use os seus joelhos, dobre os joelhos, se tranque em algum lugar e ore com todo fervor. Deus não é surdo para não te ouvir, Ele vai abençoar você. E você tem muitas testemunhas. Lembra de Hebreus 12? Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a nossa carreira, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, use esse poder ao seu favor. Esteja perto de Deus. Se você vai fazer algum voto, não seja tolo, honre a sua palavra. Se você de fato quer servir esse Deus que nos deu Jesus Cristo, e por Ele nós nos lembramos hoje à noite, se esforce para não fazer sacrifícios apenas da boca para fora. Se esforce para ser um ser sincero e inculpável diante dele. Amém?
Deus nos abençoe. Vamos orar. Bendito Senhor, graças damos a Ti, o Senhor que nos redimiu. Graças damos porque hoje não precisamos nos submeter a tantos detalhes numa lei que, apesar de difícil muitas vezes, ela era perfeita, mas ela serviu para uma época. E nós apenas temos o Espírito Santo, que é muito mais forte e poderoso do que apenas estarmos ligados a uma série de mandamentos. Nós podemos ir muito além disso, pela sabedoria do alto. Nós pedimos ao Senhor que ela esteja sobre nós, que o Senhor, pelo seu Espírito, trabalhe em nossos corações para nos mover, para nos moldar, nos ajudar a entendermos o Teu plano em todos os momentos. Ajuda que nós nos dediquemos ao Senhor, mas de forma equilibrada, esperando que os impulsos vindos do Senhor são aqueles que de fato são os eficazes, os melhores, e que nós apenas nos disponhamos para sermos usados por Ti. Graças damos a Ti, em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, uma excelente noite para você. Um pequeno aviso, o pastor Mário está com a agenda dele aberta para quem desejar que ele vá fazer a visita para algum conhecido seu, parente, amigo. Ele está disponível, ele pediu para avisar isso para todos. E quinta-feira nós temos o culto aqui com a exposição de Apocalipse. Deus abençoe a todos. Obrigado.